Quais são as invocações mais poderosas de Naruto? A habilidade de invocar criaturas e entidades durante uma batalha sempre foi um grande diferencial dentro do anime, e hoje nós veremos quais são as mais insanas de todas. Então, sem enrolação, bora logo pra lista. 10º lugar. Quintuple Rashomon. Essa barreira de 5 portões é uma das defesas mais poderosas do universo de Naruto, já que não existe nenhuma outra tão impenetrável quanto ela. O mais próximo que já vimos foi quando Orochimaru invocou o Triple Rashomon, que na época também se mostrou uma técnica bem interessante. Mas convenhamos que o Quintuple Rashomon usado por Hashirama tá em outro patamar. Podemos dizer que cada portão tem uma função diferente. Se liga, o primeiro recebe o impacto do ataque, o segundo reduz a força, o terceiro divide a pressão, o quarto absorve a energia e, para finalizar, o quinto oferece uma defesa praticamente inquebrável. 9º lugar, Enma, o Rei Macaco. A primeira vez que o vimos sendo invocado foi durante a invasão de Konoha na icônica luta entre o terceiro Hokage e o Orochimaru. Enma lembra bastante o personagem principal da lenda chinesa do Rei Macaco, o Sun Wukong, tanto em sua aparência quanto nas habilidades. Sarutobi já havia usado essa invocação diversas vezes a ponto de criar um laço de amizade com Enma, que infelizmente teve que testemunhar a morte do seu parceiro ao final da luta. Uma das habilidades do Rei Macaco é se transformar em um bastão indestrutível feito de adamantina, que também pode mudar de tamanho à vontade. Ele é tão poderoso que foi capaz de lançar a Kyuubi para fora dos limites da Vila da Folha, mesmo que apenas por alguns segundos. Durante a lendária batalha entre Hiruzen Sarutobi e Orochimaru, Enma demonstrou uma força devastadora e por pouco não conseguiu tirar a vida de Orochimaru no campo de batalha. Além da sua força bruta, Enma também possui inteligência aprimorada e senso estratégico, o que o torna um dos animais de invocação mais respeitados e casca grossa do universo ninja. O Mamaka é brabo, viu? 8º lugar, Senjutsu, Canhão das 100 Mãos. Novamente precisamos citar uma habilidade do lendário Hashirama. Não tem jeito, o cara era muito absurdo em combate. Para começar, essa técnica é tão exclusiva que é preciso ativar o modo sábio, aquele com as marcas no rosto e sensor de energia natural, e ainda também dominar o Mokuton, a famosa liberação de madeira. O que importa mesmo é que, como vocês podem ver, só o Hashirama mesmo para ser capaz de completar essa invocação. Ela é conhecida como Senpou Mokuton, Shinsu Senju, ou a arte sábia dos 1000 braços de madeira. Até lembra bastante, aquela habilidade do Knucklebind de Hunter x Hunter, por drenar o chakra através do contato. Já para quem curte Jujutsu Kaisen, pode associar aí ao domínio do Mahito. Na prática, o que vemos é o Hashirama invocando uma estátua colossal com 1000 braços, cada um podendo esmagar montanhas e sugar chakra. Ele usa essa técnica para dominar o Susanoo perfeito do Madara junto com a Kyuubi. Pois é, ele precisou bater de frente com o combo mais apelão do anime e mesmo assim o cara deu conta usando essa técnica, além de várias outras, 7º lugar, Tríplice Invocação. Na 7ª colocação, temos essa invocação lendária chamada de Tríplice Aliança Mortal. E pelo nome, já dá pra ter uma noção do absurdo que é essa técnica. Basicamente, o usuário invoca 3 criaturas gigantescas ao mesmo tempo: um sapo, uma cobra e uma lesma. A técnica ficou famosa por causa dos Sennin lendários, o Jiraiya, o Orochimaru e a Tsunade, cada um com sua criatura mítica, Gamabunta, Manda e Katsuyu. Só que o mais insano foi quando Naruto e Sasuke, ainda jovens, conseguiram replicar ela durante a 4ª Guerra Ninja. No caso, eles invocaram Gamakishi, Aoda e Katsuyu. Isso deu a eles uma baita vantagem no campo de batalha, já que com esses 3 rola uma combinação de ataque da serpente, defesa e posicionamento com o sapo, além do suporte e cura com a lesma. Tudo isso ao mesmo tempo. Essa é uma técnica tão rara que pouquíssimos shinobi na história conseguiram executar, já que além de ser preciso ter pactos com 3 tipos diferentes de invocação, o que já é bem complicado, o ninja ainda necessita de muito chakra, controle e sincronização. Então, definitivamente não é para qualquer pessoa. 6º lugar, Portões do Grande Deus, Torino Jutsu. Eu sei, já tá ficando meio repetitivo, mas eu não tenho culpa desse cara ser um dos mais casca grossa do anime. Então vamos lá, nós novamente falarmos de mais uma técnica absurda do Hashirama, o famoso deus do shinobi. Quem já tá ligado sabe que esse título não é à toa, Pois foi com esse jutsu que ele literalmente conseguiu selar o 10 Caudas,
que é uma das entidades mais insanas de todo o universo de Naruto. A técnica se chama Portões do Grande Deus e funciona basicamente assim. O Hashirama, ele invoca do céu portões de madeira gigantesco que despencam com tudo em cima do inimigo. O mais interessante é que não é só para prender, além de mobilizar completamente a criatura, esses portões ainda drenam a sua força de vontade. Tá bom para você ou quer mais? Eles também se adaptam ao tamanho da ameaça. Em outras palavras, pouco importa se você é Biju, uma invocação colossal ou até mesmo a própria 10 caudas. Os portões simplesmente ficam do tamanho necessário para te travar. E foi justamente com essa técnica que o Hashirama conseguiu conter aquela besta absurda no auge do seu poder. Quinto lugar, selo que consome almas. Como o nome já entrega, essa técnica envolve selamento. Mas um selamento raiz, tá? O Fuinjutsu, ou selamento consumidor do Deus da Morte, é uma das técnicas mais sombrias e misteriosas de todo o universo de Naruto. Criado pelo clã Uzumaki, essa técnica secreta era tão perigosa que nem mesmo o Orochimaru sabia muito sobre ela. E olha que estamos falando aqui de um cara obcecado por todos os tipos de jutsu proibidos, hein? Ficou curioso para saber do que se trata, né? Então se liga. Com essa técnica, o usuário é capaz de invocar o Shinigami, sim, o próprio Deus da Morte. Ele aparece por trás de quem o invocou e arranca a alma do inimigo com as próprias mãos, selando ela para sempre dentro de si. Como se isso já não fosse um macabro o suficiente, o Shinigami ainda tem esse visual extremamente assustador. Mas, apesar de ser bem cabulosa, essa técnica também tem um alto preço a se pagar. Afinal, o Deus da Morte também leva a alma de quem o invocou. Ou seja, é um selamento mútuo. Você até tem a chance de levar a alma do seu inimigo, mas a sua vai junto, cara, sem choro. Ou melhor, quase sem volta, tá? Já que existe uma máscara especial escondida no Templo dos Uzumaki que permite cortar a barriga do Shinigami e libertar as almas presas dentro dele. No entanto, é preciso ter conhecimento de como realizar esse ritual. E mesmo assim, ainda é um processo super arriscado. Então, será que vale a pena? De qualquer forma, podemos afirmar que essa técnica é basicamente um último recurso. Se alguém usou, é porque já estava pronto para morrer. Foi assim que o terceiro Hokage tentou parar o Orochimaru e por pouco não conseguiu. Quem se deu mal nessa história foi o Kabuto, que no fim precisou ser os braços do Orochimaru por um tempo. Quarto lugar, invocação dos sapos anciões, Shima e Fukasaku. Essa é uma das técnicas mais exclusivas e difíceis de usar em todo o universo de Naruto. Vimos apenas o Jiraiya fazendo. Para ativá-la, é preciso dominar o modo sábio dos sapos, que vem direto do Monte Myoboku. O nome da técnica pode até ser simples, mas o efeito dela é insano. O casal de anciões sábios, Fukasaku e Shima, se funde aos ombros do usuário, e o papel deles é essencial. Eles canalizam a energia em tempo real, permitindo que o ninja mantenha o modo sábio ativo, sem ter que parar de lutar. Isso significa que enquanto o usuário tá ali no mano a mano, dando socos, desviando e soltando jutsu, os velhinhos ficam alimentando o chakra sábio dele, como se fosse uma bateria infinita de energia. Mas não para por aí. Além de servir como suporte, os dois ainda usam genjutsu sonoros absurdamente poderosos, que são capazes de confundir, paralisar e até mesmo imobilizar o inimigo completamente. Terceiro lugar, invocação da Kyuubi. E vamos falar agora do Naruto e a sua Biju, né? Pois é, pode não parecer, mas sim, a 9 caudas também pode ser invocada. Só que até hoje, só 2 shinobi conseguiram esse feito, o Madara e o Obito Uchiha. Então eu acho que não dá pra dizer mais nada, né? Bom, se liga, o lance é que esses dois tinham um Sharingan poderoso o suficiente para colocar a Kyuubi sob Genjutsu, o que transformava a besta mais destrutiva do mundo ninja em um mascote obediente. Já imaginou controlar um ser que tem chakra praticamente infinito e ainda é definição do puro ódio? Bom, eu tô de boa, tá? Pode passar essa dor de cabeça para outro. No caso do Madara, ele usava a Kyuubi como um trunfo constante nas batalhas contra Hashirama, enquanto que o Obito usou a mesma técnica para soltar a raposa dentro de Konoha e assim destruir metade da vila. Além de tentar acabar também com Minato e Kushina. É exatamente esse controle sobre a Kyuubi que deixava a Madara no mesmo nível do Hashirama. Afinal, estamos falando da Biju mais poderosa de todas. Um ataque dela já pode arrasar uma vila inteira. Então imagine esse poder sob o controle de um Uchiha com Sharingan despertado. É basicamente uma arma de destruição em massa sem precedentes. Segundo lugar, Edo Tensei. Essa próxima técnica é simplesmente uma das mais apelativas do anime e também a razão da quarta grande guerra ninja ter durado mais de 300 episódios. Estamos falando do Edo Tensei,
ou reencarnação do mundo impuro. Criado originalmente pelo Tobirama e aperfeiçoada pelo Orochimaru e depois pelo Kabuto, essa invocação permite trazer mortos de volta à vida, mas não de um jeito legal como acontece lá com as esferas do dragão, tá? Não, nesse caso, aqueles que foram ressuscitados voltam com os mesmos poderes de antes, somados a uma regeneração absurda, porém, eles obedecem cegamente a quem os invocou. Foi graças a essa técnica que tivemos o retorno de lendas como Itachi, Nagato, o próprio Madara e até mesmo o Minato no modo Kurama. Só os GOAT do anime, né? Imagina ter toda essa galera no seu time, sem limite de chakra e sendo praticamente indestrutíveis. O usuário pode literalmente montar um exército de Kages, Akatsuki e qualquer outro ninja lendário que já morreu. É por isso que o Edo Tensei virou não só o maior trunfo da guerra, como também uma das invocações mais insanas do universo Naruto. Tá explicado o porquê dessa técnica está nessa posição, né? Primeiro lugar, a estátua demoníaca do caminho exterior, Gedomazo. O tamanho aqui já diz tudo, né? O próprio Hagomoro, também conhecido como o Sábio dos Seis Caminhos, teve que selar essa criatura dentro da lua para evitar o fim do mundo. Estamos falando da Gedomazo, o receptáculo das 10 caudas. Essa não é uma invocação qualquer, trata-se de uma estátua gigantesca, feita exclusivamente para aprisionar todas as biju ao mesmo tempo. E a parada é tão absurda que o Madara precisou despertar o Rinnegan para também conseguir acessar o Gedomazo. Mas invocar esse monstrão não é tarefa fácil, tá? O lance aqui não é o contrato de sangue como geralmente rola, mas sim a exigência total da força vital do usuário. A pessoa precisa colocar literalmente a própria vida em jogo, e para chegar nesse nível, só mesmo alguém com poder combinado dos clãs Uchiha e Senju. Então, se esse não for o seu caso, nem adianta tentar que não vai rolar, tá? A Gedomazo, além de ser o coração do plano do Olho da Lua, também é o estágio anterior à própria 10 caudas. Por tudo isso, ela é facilmente a entidade mais poderosa de todo o universo Naruto. Não tem nada que ultrapasse esse nível aqui, tá? Mas me fala aí nos comentários quais dessas invocações é a sua preferida. Aproveita e comenta quais outros temas você gostaria que virassem vídeo aqui no The Nerds.